Bom, isso é um teste que é eu gravar um vídeo curtinho introduzindo o assunto da próxima aula. A próxima aula é sobre metapopulações. Então, metapopulações, a palavra, o prefixo meta, é uma repetição, como populações de populações. Quando a gente fala de metateatro, é um teatro em que os atores estão representando atores, estão representando fazer teatro. Meta-análise, muito usado hoje em dia na ciência, é um trabalho que analisa os resultados de outros trabalhos. Bom, metapopulação é uma população de populações. Isso nos diz muito pouco. Na verdade, é porque quando a gente estuda metapopulações, nós vamos começar a inserir um componente adicional que nós não tínhamos inserido até agora, que é a dinâmica espacial. Então, até agora, o que nós estudamos foram como que uma população cresce, o seu potencial biótico, como que esse crescimento é limitado por competição intraespecífica. Podemos inclusive considerar que a capacidade de suporte do ambiente pode ser influenciada por outros fatores ambientais e até por inimigos naturais. E nós até aprendemos como incluir migração, que é a chegada de indivíduos, imigração ou emigração numa tabela de vida. Mas mesmo assim o nosso foco sempre foi a população. Geralmente uma população fechada ou uma população aberta. Em metapopulações nós vamos ter um foco muito mais amplo. Nós vamos olhar várias populações formando um mosaico de populações locais que estão interligadas por migração, pela passagem de um indivíduo de uma população local para outra população local. Quando essa passagem, essa troca de indivíduos é muito alta, nós temos que as populações locais não são independentes. Então, por exemplo, se eu tenho um patógeno, um vírus que ataca uma população nessa região da metapopulação e a migração entre as populações locais é muito alta, ele rapidamente se espalha para todas as populações locais. Nesse caso, uma forma mais rigorosa de considerar metapopulações descarta essa situação em que a troca de indivíduos é muito grande entre as populações locais. Por quê? Porque as populações locais passam a ser praticamente como agregados de uma única grande população. Tá? É o que nós estamos vivendo na pandemia, quer dizer, com a globalização, com o deslocamento de seres humanos de um local para o outro e deslocamento de organismos, nós temos, na verdade, uma grande população global, tanto assim que a pandemia está se espalhando entre países. Não há uma individualização desses países. Na metapopulação, essa troca de indivíduos não é tão grande assim. A ponto de que eu tenho populações locais que têm uma dinâmica relativamente independente. Então, enquanto uma população local pode estar aumentando o número de indivíduos, a outra população local pode estar diminuindo o número de indivíduos. Tá? São independentes as dinâmicas. O que nós vamos ver que caracteriza uma metapopulação é que as populações locais, são independentes, mas ocorre troca de indivíduos entre as populações locais, a ponto de ocorrer um terceiro fenômeno muito importante, que nós já chamamos de resgate populacional. Então é comum numa metapopulação ocorrerem extinções locais, um local em que perde todos os indivíduos, mas ao mesmo tempo esse local pode ser resgatado à medida que o indivíduo de outra população chega à população local, volta a colonizar aquele local e, portanto, promove resgate populacional. Então, quando nós estamos estudando metapopulações, nós estamos preocupados com essa visão mais ampla de pequenas populações locais integradas pela troca de indivíduos. E nós vamos ver que isso é extremamente importante para a ecologia aplicada. Se percebeu que é muito limitado se entender uma população como isolada ou mesmo como unicamente determinada por entrada e saída de indivíduos. Na verdade, nós temos que ter uma visão mais ampla. Eu usaria a expressão em inglês, a greater picture. Tá? Nós temos que dar uma olhada mais de longe e começar a observar como é que é a dinâmica espacial. Tá? Então, para isso, a ferramenta teórica
relacionada com o assunto, com o título Metapopulações, é extremamente importante e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção.